Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao primeiro workshop de 2019. Vamos nos conectar a partir de agora para uma nova experiência de aprendizagem. Alguma vez você já parou para refletir sobre suas origens? Geralmente, quando pensamos sobre isso, o que logo nos vem à memória é a nossa origem familiar, nossos tataravós, a cidade onde nascemos. São essas lembranças que nos surgem à memória. Não existe nada de errado em pensar assim, porém o nosso workshop de hoje vai nos remeter a algumas origens mais antigas. Agora, qual é a importância de refletirmos sobre isso em nossas licenciaturas, ou seja, nos nossos cursos? Reconhecer a nossa origem é compreender a vida de forma cada vez mais consciente. É saber que somos muito mais do que o papel que desempenhamos na sociedade, do que as máscaras, que criamos para nos proteger do medo, das incertezas. O que nos sustenta? Quais são as nossas crenças? Somos frutos dos nossos antepassados, a materialização da nossa história. A população brasileira é bastante miscigenada. Isso ocorreu em razão da mistura de diversos grupos humanos que aconteceu em nosso país. São inúmeras as raças que favorecem a formação do povo brasileiro. A cultura afro é uma das mais atuantes em nossa história. Ela é responsável por diversos traços da nossa sociedade. Conhecer mais sobre ela é seguir o pensamento socrático. Conhece-te a ti mesmo. Nesse workshop, vamos mergulhar um pouco mais em nossas origens. Quem vai nos trazer o conteúdo desse workshop é a nossa querida professora Rita Tuchinski. Os brasileiros que tiveram a oportunidade de ir à escola têm uma boa noção de que o Brasil foi formado por vários povos, indígenas, europeus, africanos, asiáticos, e que todos eles influenciaram a nossa cultura, história e genética. Entender essas origens nos ajuda a melhorar como sociedade. A cultura africana, especialmente, teve grande influência na nossa identidade, mas sempre foi relegada a segundo plano. Porém, desde 2003, com a promulgação da Lei 10.639, as culturas africana e afro-brasileira fazem parte dos currículos escolares. Neste workshop, eu quero te convidar a descobrir os aspectos mais interessantes da cultura afro-brasileira e entender a construção da identidade sociocultural do nosso país. E, principalmente, vamos ver como enriquecer a sua prática pedagógica, abordando esse assunto em sala de aula. Falamos em cultura, mas o que faz parte da cultura, afinal? São muitos elementos. Cultura é fruto do estudo, da educação, da formação, mas é também o conjunto de manifestações artísticas, como o teatro, a música, a pintura e a escultura. São as festas e cerimônias tradicionais, as lendas e crenças de um povo, o seu modo de vestir, sua alimentação e sua língua. E também podemos chamar de cultura os conteúdos veiculados por meios de comunicação de massa, como o rádio, o cinema ou a televisão. Quando falamos em cultura africana, logo pensamos em uma África estereotipada. Mas de que África estamos falando? Não deveríamos pensar em Áfricas? Isso mesmo, não falei errado. Será que há mais de uma África? A imagem que comumente se faz do continente africano vem de uma tripla condição restritiva: um passado inventado por outros, um presente imposto pelo exterior e um futuro ainda refém de instituições internacionais. Outro ponto bem comum: associar a África à questão racial. Da mesma forma que a maior parte de nossa história foi contada sob uma visão eurocentrista, a visão afrocentrista também sofre de uma certa cegueira.
Cegueira, que é enxergar várias identidades como se fosse uma categoria uniforme, uma coisa prosaica e banal, que pode ser reduzida. Essa visão simplifica a diversidade e a complexidade do continente e das pessoas de lá originárias, uma vez que fica implícito que o ser africano não deriva de uma história, mas da genética. Assim, a biologia toma o lugar da cultura. Será que é assim mesmo? Vamos tentar repensar a África. Será que o continente africano pode ser reduzido a um lugar exótico, selvagem, primitivo? Ou será que podemos construir um novo olhar sobre a África? Quando estiver na sala de aula, faça aos seus alunos e a si mesmo um convite para redirecionar o olhar e torná-lo mais aberto e crítico. Se a África não é só raça genética, muito menos primitivismo, como podemos então entender a cultura africana associada à cultura brasileira? Para começarmos a entender tudo isso, temos que rapidamente rever alguns aspectos de nossa história nacional. O primeiro exemplo, a mistura racial no Brasil. Esse grande caldeirão que é resultado das relações interraciais. Isso começou quando os portugueses chegaram ao Brasil, dando início ao contato com indígenas. Mais tarde, grandes ciclos de migração, primeiro com os escravos africanos e depois com os imigrantes europeus, foram modificando a proporção de cada grupo na estrutura social do Brasil. A mescla entre indivíduos dessas três origens, indígenas, africanos e europeus, gerou uma larga variedade de fenótipos no Brasil. Eu tenho certeza que todos nós, de certa forma, somos totalmente tomados por alguns estereótipos. É até mesmo comum, porém, não é nada correto, uma vez que limita nossa visão e, consequentemente, nossa compreensão sobre algo ou até mesmo alguém. O estereótipo é um conceito, ideia ou modelo de imagem atribuído às pessoas ou grupos sociais, muitas vezes de maneira preconceituosa e sem nenhuma fundamentação. Em resumo, os estereótipos são impressões, preconceitos e rótulos criados de maneira generalizada e simplificada pelo senso comum. Foi com o desenvolvimento das sociedades que os estereótipos surgiram e padronizaram diversos aspectos relacionados ao ser humano e às suas ações, de modo geral. A cultura afro-brasileira, de certa forma, ainda sente o impacto negativo de alguns desses estereótipos, começando por nós mesmos, que nos limitamos ao compreender suas raízes e importância. Agora, esse workshop aqui tem como principal objetivo ampliar a visão daqueles que são responsáveis por ampliar a visão dos alunos. Ou seja, é você mesmo. Nós vamos continuar ampliando o nosso conhecimento com a professora Rita. Um aspecto muito marcante da presença negra no Brasil foi a fase da escravidão. O Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, foi o maior ponto de entrada de pessoas escravizadas na América Latina. Mesmo tendo sido construído apenas no final do século XIX, hoje em dia, o Cais do Valongo está inserido em um complexo histórico-cultural conhecido como Pequena África, na zona portuária do Rio de Janeiro. Ali também estão a Pedra do Sal, berço do samba carioca, o Largo de São Francisco, da Prainha, os Jardins Suspensos do Valongo e o Cemitério dos Pretos Novos, onde hoje funciona o IPN, Instituto dos Pretos Novos. Além do Rio de Janeiro, houve vários outros pontos de chegada de escravos por todo o Brasil, principalmente no nordeste do país. Mas, apesar desses vários locais onde desembarcaram os negros, trazidos à força da África,
O Cais do Valongo se destaca por ser, hoje, um reduto cultural formado pelas mesmas raízes africanas. Justamente por isso, este local pode ser considerado como um espaço de empoderamento da cultura afro-brasileira. Vale lembrar ainda que o Cais do Valongo integra o circuito histórico e arqueológico da celebração da herança africana. Isso já nos mostra um pouco da relação entre a cultura africana e a brasileira. Podemos abordar questões atuais com os alunos e que certamente são muito pertinentes. Os refugiados africanos hoje representam uma parcela importante de indivíduos em risco no mundo. E para tratar dessa questão, sugiro a você a consulta no site do Acnur, o órgão da ONU, para assuntos de refugiados. Você sabia que muitos refugiados da África buscam o Brasil? Dados recentes mostram que cresce o número de indivíduos que fogem de condições de miséria e guerra civil no continente africano em busca da acolhida e receptividade brasileiras. Olha só, a partir de um dado, podemos envolver diversas áreas. Por exemplo, em matemática, uma excelente oportunidade para trabalhar gráficos. Em história, vale tratar a cultura desses diferentes povos africanos, as suas origens, os conflitos em cada país ou região. Já em geografia, a localização, de que país vieram, o trajeto percorrido, as características geográficas de cada região. Em letras, por exemplo, podemos explorar os idiomas, a culinária típica da África e produzir textos sobre esse tema. Em pedagogia, dá para montar peças de teatro, dramatizações, resgatar as brincadeiras, músicas, danças, entre várias outras atividades. Agora que já compreendemos um pouco do que é a cultura afro-brasileira, podemos nos aprofundar nos diferentes e ricos elementos que a compõem. Vamos então conhecer um pouco mais das raízes africanas que se manifestam na cultura brasileira. A língua, a alimentação, o vestuário, a arte, as manifestações populares e a religião, com a literatura também. Agora que já conhecemos um pouco mais sobre a cultura afro-brasileira, eu quero que você pense na primeira atividade desse workshop. O que vai acontecer? Você está sendo preparado para ministrar uma aula ou, se você já faz isso, nós vamos partir de uma atividade que você está preparando para os seus alunos. Pense de que forma você pode envolver os seus alunos, sendo um professor de geografia, matemática, história ou a pedagogia, que abrange tudo na educação infantil. Quais temas você poderia levar para a sala de aula que envolvesse os alunos e que fizesse com que eles ampliassem a sua visão e também o entendimento, a compreensão sobre a cultura afro? O que você vai conectar? É a literatura? É as danças? São as origens de algumas culturas próprias daquela região? O que você pode levar para uma sala de aula? Quais são os temas que você prepararia uma aula incrível? Você tem 5 minutos para realizar essa atividade.